Você precisa responder e-mails aí no trabalho? Eu vou te dar algumas dicas com expressões chaves para te ajudar. Hey everybody! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aline Monteiro aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou te ajudar a como responder os seus e-mails aí em inglês com frases chaves para te ajudar aí no seu trabalho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso vai te ajudar, não deixa de se inscrever aqui no meu canal para me acompanhar, que toda semana tem muito vídeo bacana sobre o mercado de trabalho, sobre inglês. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então se inscreve aí que vai me ajudar muito e eu conto com a sua ajuda, beleza? Então sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje? Eu vou te falar algumas frases e algumas expressões aqui que vai te ajudar muito no seu dia a dia do trabalho. Porque você sabe que responder e-mail no trabalho não é uma coisa muito fácil, não é qualquer coisa que você pode colocar e tem que ter frases chaves aí para te ajudar no seu dia a dia e que são importantes na comunicação. Então, dominar algumas expressões em inglês bem específicas em alguns contextos geralmente vai te ajudar muito. Geralmente não, vai te ajudar muito. Então, eu vou falar algumas aqui para vocês. Eu deixei aqui no meu computador algumas frases e a primeira que eu vou falar aqui para você é to arrange a meeting. Reuniões são super comuns, né, no trabalho, fazem parte do dia a dia das pessoas, mas antes de você enviar um invite, que todo mundo fala invite, né, que é o convite para a reunião, é necessário você avisar a pessoa por e-mail, né, para confirmar uma data. Então é sobre isso que a gente vai falar, arrange a meeting, ou seja, quando a gente fala que a gente quer marcar uma reunião. Então eu deixei um exemplo aqui para você e essa expressão vai te ajudar muito. I'd like to arrange a meeting, que seria gostaria, né? Eu gostaria de marcar uma reunião. Uma frase muito simples, mas que vai te ajudar muito aí quando você quer marcar uma reunião com a pessoa. A segunda frase que eu quero falar aqui pra você é aquela famosa frasezinha que você às vezes esquece de falar. Como que eu digo segue em anexo? Segue anexado. It follows attached. Attached. Eu sempre falo dessa pronúncia dessa palavra que ela é engraçada. E os alunos têm, não é attached não, ok, gente? It follows attached, tá? Segue em anexo. Então ela é muito usada nos e-mails do trabalho, né? Você certamente vai usar aí para enviar os seus documentos e tal. E aí eu deixei um exemplo aqui para vocês nesse caso de como você pode falar. Por exemplo, the contract ou the document is attached. Ou seja, o documento, né, o contrato está em anexo. Terceira aqui, essa frase é uma das frases que eu mais gosto de falar para os alunos e tal. E é uma das frases que eu sempre falo, essa frase é a frase-chave quando você não sabe quando terminar um e-mail. Aí você fica assim, poxa, como que eu falo assim para a pessoa que eu aguardo ansiosamente pelo retorno dela? Como que eu coloco isso para poder terminar o e-mail? Essa é a frase essencial que você tem que saber. I'm looking forward to hearing from you soon. Mais uma vez, hein? I'm looking forward to hearing from you soon. É o famoso aguardo ansioso por uma resposta, tá? Então, quando você conclui seu e-mail, aposta aí nessa expressão que é muito semelhante porque você está não é cobrando a pessoa pelo retorno rápido, né? Mas, assim, sem parecer impaciente, mas de uma forma educada. Aí, essa expressão, ela é muito interessante. E a quarta expressãozinha que eu queria falar hoje aqui pra vocês é uma expressão que às vezes quando você manda um e-mail assim que é muito longo, né? E eu sempre falo que quando você escreve um e-mail muito longo, você precisa organizar bem as suas ideias, né? Para isso a gente usa os bullet points, que são aqueles pontinhos para organizar as nossas ideias, tá? Mas quando a gente tem um e-mail que é muito longo e a gente precisa lembrar a pessoa e recapitular ela de qual que é a ideia principal daquele texto, né? E que todos compreendam qual que é a informação mais importante daquela discussão, nós temos essa expressão aqui, ó, the bottom line, que seria como se fosse, vou dar um exemplo aqui, como se fosse a ideia principal, o assunto principal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. The bottom line is that we need to rethink our objectives. Ou seja, o principal é que precisamos repensar os nossos objetivos. Alright? Deu para entender? The bottom line. Ok, pessoal, para finalizar, é muito importante lembrar, né, que algumas expressões em inglês, quando a gente está falando de um contexto mais formal,
tem algumas expressões em inglês que elas devem ser evitadas, obviamente. Claro que gíria, algumas expressões muito informais devem ser evitadas em e-mails mais formais, tá? Então, quando você for finalizar um e-mail, não se esqueça de revisar, revise seu e-mail. Será que tem erro de ortografia? Será que não tá profissional? Será que a pessoa tá achando confuso? Eu sempre falo isso pros alunos. Teve um dia que um aluno meu, ele escreveu o e-mail certinho, fiquei super orgulhosa dele, mas ele colocou algumas palavras erradas. E aí eu falei assim, mas como que você não revisou isso? Ele, nossa, escrevi correndo. É que eu tava tão preocupada em responder logo que eu respondi certo, eu respondi tudo aqui, mas tinha alguns errinhos. Então isso é muito complicado. Por quê? Porque mostra que você fez aquilo correndo. Aí pode ser que você até não tenha tido dificuldade com o inglês, mas você não revisou o e-mail e mandou com erros ortográficos. E aí causa uma má impressão. Outra coisa que eu falo, né? Além de você revisar antes de você enviar para ver se não tem erros, deixe o seu e-mail de uma forma clara. Acabei de falar dos bullet points. Tem uma outra coisa que a gente usa para escrever os e-mails, que é o nosso famoso white space, que é um espaço em branco. Então, quando você começa o seu e-mail, dá um white space, organiza as ideias, né? Separa por bullet points com white space, dá esse espacinho em branco entre uma frase e outra, né? Para a ideia ficar clean. Eu sempre falo assim, né? Para o e-mail ficar bem clean, não ficar aquela coisa enorme, toda confusa que a pessoa não vai entender. Tá? E cuidado muito com o vocabulário. Se você for escrever um e-mail mais formal, procure usar palavras mais formais. Se você for escrever um e-mail que possa ser mais informal, escreva com palavras que possam ser mais informais. Ok? Deu para entender? Então, the bottom line of this class, né? The bottom line, então o ponto principal dessa aula aqui, recapitulando aqui para vocês, é escrever um e-mail muito profissional, um e-mail muito bom e que não tenha, né, erros e que você responda isso de uma forma bem bacana, ok? Então, essas dicas aqui vão ser muito úteis para vocês escreverem seus próximos e-mails, que eu sei que algumas palavrinhas aqui, por exemplo, it follows attached, muita gente não sabe como escrever isso, né, o que significa ou como falar segue anexado. Agora vocês já sabem e vai te ajudar muito aí nos seus próximos e-mails. Combinado? Se esse conteúdo fez sentido para você, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de compartilhar com os seus amigos, que vai me ajudar bastante. Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, então espero você aqui nos próximos vídeos. Thank you so much. See you next video. Bye!